Há alguns anos atrás, em Attack on Titan, foi lançada uma série especial contendo 3 vídeos. Esse é o terceiro vídeo, sendo que os 2 primeiros têm a ver com a Annie, e esse terceiro tem a ver com a Mikasa. E galera, nesse terceiro vídeo nós vamos fazer uma análise completa, porque nele tem provavelmente coisas do mangá. Se você não gosta de spoilers, cuidado, vão ter alguns aqui. E várias das cenas usadas nesse especial estão na abertura da temporada final parte 2. Vamos ver quais são elas agora. Confere se você está inscrito no canal para receber novos vídeos de Attack on Titan com o sininho de notificações ativo e deixa um joinha nesse vídeo. O seu joinha é muito importante. O episódio começa mostrando a armadilha para titãs, aquela que descia um grande tronco e acertava bem na nuca dos titãs. E a armadilha lançava contra eles um ataque que era certeiro. Assim, a ilha eliminou praticamente todos os titãs que existiam dentro de Parades, e o dispositivo funcionava muito bem. Do topo da muralha, temos Eren, Mikasa e Armin. Essa mesma cena aparece na abertura da temporada final parte 2. Eles estão exatamente ali, em cima da muralha. E aqui acontece uma coisa muito interessante. A Mikasa está olhando para o Eren de costas, lembrando que tudo isso também acontece lá na abertura. Enquanto ela está pensando na vida e sobre os acontecimentos recentes, ela também se lembra deles sentados ali em uma escada conversando tranquilamente. A Mikasa pergunta se algum dia eles vão voltar aos dias de paz, ao tempo de paz que eles tiveram no passado. Afinal, eles eram apenas crianças felizes alguns anos atrás. E depois que os titãs invadiram as muralhas, eles nunca mais tiveram um dia de paz sequer. Esses acontecimentos se passam exatamente depois da retomada da Muralha Maria. E o Eren responde a Mikasa dizendo que vai fazer aqueles dias voltarem, os dias de paz e tranquilidade que eles tiveram no passado. Ele também diz que algumas coisas não voltam mais, como por exemplo, ele mesmo. Os dias de paz vão voltar, mas não haverá Eren e Yeager nesses dias. Ele também promete que eles vão pagar por isso. Eren já não está falando dos titãs, ele está falando do povo marleano. Mikasa então volta. Ela ainda está no topo da muralha, olhando para o Eren de costas e se perguntando o que ele vai fazer depois disso. Ela não espera de forma alguma que o Eren conte com a sua própria eliminação. Ela está pensando, na verdade, que o Eren vai abandonar eles e partir para outro lugar. Mas não é exatamente isso que vai acontecer e as coisas vão começar a ficar mais claras para Mikasa daqui a pouco. Já que nas páginas finais do mangá, nós recebemos a revelação de que Mikasa era avaliada e analisada por Ymir durante toda a sua vida. Então, quem vai intervir aqui é exatamente ela. Galera, não é falado em nenhum lugar oficial que essa borboleta azul é Ymir. Porém, ela tem uma voz feminina. E ela consegue manipular o tempo e a realidade muito semelhante com o Titã Fundador. Note também que essa borboleta também tem a mesma cor da Árvore dos Caminhos, que tem lá dentro dos caminhos de Ymir. E ela é brilhante exatamente como a árvore. Não existe ninguém, nem nenhuma outra entidade no mundo de Attack on Titan que tenha um poder semelhante a esse. Então, a minha teoria é de que essa borboleta seja Ymir. Existem várias referências dessa borboleta na temporada final parte 2. Então a borboleta passa por Mikasa e faz ela entrar em uma espécie de transe. Assim como o poder das coordenadas, que é possível ficar muito tempo e viajar pelo passado durante apenas um segundo no seu tempo atual, Mikasa vai começar uma viagem. E a Mikasa, que está contando pra nós esta história, diz que uma certa cena apareceu pra ela diante dos seus olhos. Galera, vai ficar um pouco confuso agora, portanto eu peço que vocês tenham bastante atenção nessa parte. Enquanto a borboleta some no ar, a Mikasa vai para uma cena no passado, um momento que ela estava em perigo, e a borboleta se torna essa outra borboleta branca. Essa mesma borboleta branca é pisada por um titã colossal no final da abertura da temporada final parte 2. E aqui a Mikasa está muito jovem, criança. Ela ainda vive com os seus pais no meio do campo. E então ela vai ver o que está acontecendo com a borboleta. A borboleta foi capturada por outro inseto. E ela fica observando aquilo e entendendo como a natureza pode ser cruel. A borboleta está se debatendo para tentar se libertar. E daqui a pouco a gente vai entender o que significa toda essa simbologia. Apesar da família de Mikasa viver no meio do nada, eles viviam em paz. Viviam uma vida bem tranquila e a mãe de Mikasa estava grávida. Ela estava ensinando para Mikasa como bordar. Até aqui, tudo está seguindo exatamente como a primeira linha temporal. Afinal, foi exatamente assim que aconteceu. E nós podemos ver um pouco da pacata vida de Mikasa Ackerman. A mãe dela diz que ela deve aprender a fazer esses bordados e deve ensinar para os seus filhos, assim que ela tiver. Mikasa logo pergunta como ela faz para ter filhos. E todo mundo tenta desconversar. A mãe dela joga pro pai dela
E o pai dela joga pro Dr. Yeager, que por acaso é o pai do Eren que está para visitá-los. Mikasa não entendeu nada, ela ainda é muito inocente para isso. E pelo que tudo indica, ela já sabe fazer os seus bordados. Então alguém bate à porta. Era para ser o Dr. Yeager, mas não era. Na verdade, era um bandido. E guarda bem o rosto desse bandido com essa touquinha porque ele vai aparecer novamente na próxima linha temporal. Esses dois entram dentro da casa dela. Então vem flashes de memória do que aconteceu. Ela e o Eren escapando dos sequestradores. O dia que ela o acordou debaixo da árvore. E a invasão do Titã Colossal. Passam-se vários flashes de memória dentro da cabeça de Mikasa, mostrando todo o sofrimento deles a partir daí em diante. Tudo o que aconteceu, todos os momentos que eles tiveram medo, pavor, sofreram e choraram. E ela reflete assim sobre todo esse sofrimento. Aqui, a consciência de Mikasa passa para outro momento do tempo, deixando aquele lá, mas a gente vai voltar para lá daqui a pouco. Aqui é o momento quando Armin diz que Eren foi engolido por um titã puro, e Mikasa foi atrás dele. Veja que aqui o Armin está curvado, chorando, contando da morte do Eren para Mikasa. Essa cena também vai se repetir. Então Mikasa sai desesperada, gastando todo o gás do seu equipamento, até que ela cai e desiste da sua vida. Nesse momento, nos episódios comuns do anime, Mikasa desistiu. Afinal, Eren tinha sido devorado, e ela ia deixar com que um titã puro a pegasse e a devorasse também. Aparece então a borboleta azul brilhante novamente. E lá no topo das muralhas, a Mikasa está se lembrando dessa cena, porque foi aqui que ela voltou a ser criança. A borboleta está em cima de um romã. O romã tem várias simbologias em vários lugares, inclusive na própria maçonaria. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas você pode depois pesquisar sobre a simbologia do romã. Ela é muito complexa. E eu tenho certeza que o Isayama não deixou esse romã ali à toa. A borboleta, que provavelmente é Ymir, se comunicou pela primeira vez com Mikasa ali, não deixando com que ela desistisse de viver. Afinal, no futuro, Mikasa era a única pessoa que poderia libertar Ymir. E se Ymir deixasse com que ela morresse ali, o destino não se cumpriria da forma correta. Então a borboleta conversa com Mikasa e diz para ela que se ela não gosta dessa realidade, ela deveria fazer outra realidade nova. E assim, de certa forma, concede esse poder para ela. Quando a borboleta sai voando e batendo as suas asas, Mikasa vive uma experiência única, onde ela vai para um mundo onde tudo vai acontecer exatamente como ela deseja. Mas Ymir garante que por mais que ela modifique a realidade da forma que ela quiser, a morte do Eren é inevitável. E essas palavras ficam na mente de Mikasa. Por que eu disse que ia ficar complexo? Porque essa é uma lembrança da Mikasa no topo das muralhas. No topo das muralhas, ela está se lembrando que nesse dia, quando ela estava desistindo da própria vida, ela se encontrou com Ymir e foi para sua infância. Criar uma nova linha temporal e uma nova realidade. Então vamos lá para a gente ver o que foi que a Mikasa criou. Nesse novo mundo, a borboleta conseguiu fugir. Ela não foi devorada pelo outro inseto. E ela começou a sua nova vida aqui em diante. A Mikasa criança não tinha todas as memórias da Mikasa adulta, mas ela tinha alguns flashes e alguns relances. Assim como Zeke e Eren viajaram pelo passado usando o poder do Titã Fundador, aqui Mikasa está com uma experiência única, viajando pelas suas próprias memórias, mas alterando a realidade. E a gente vê novamente a cena da pacata chuva na casinha dos Ackerman com a sua mãe ensinando bordado para ela. E então alguém bate na porta. Mas ao invés de serem os sequestradores, é o pai do Eren e o Eren. Eles entram e se apresentam. O Grisha está ali porque ele é médico e porque a mãe de Mikasa está grávida. O Eren entra ainda com o seu cachecol com 9 anos de idade. E assim, Eren e Mikasa se conheceram. Grisha faz questão de apresentá-lo de uma forma apropriada, mas o Eren está sempre rabugento. Quando a gente vê a cena por fora, lá está novamente a borboleta. E quando aparece o nome dos episódios em Attack on Titan, em todos os episódios, aparece também o número do episódio. Esse episódio tem o número 3 interrogações. Nenhum outro episódio em toda a série de Attack on Titan tem essa característica, mostrando que sim, esse episódio tem a ver com outros eventos. Então, nessa nova realidade aqui, Mikasa não foi sequestrada, ela e o Eren começam a passear por aí. Eles estão andando no meio de uma floresta. A chuva parou e eles estão conversando sobre a gravidez da mãe de Mikasa. A mãe dela acha que está grávida de um menino, e esse seria o irmão mais novo de Mikasa, um menino Ackerman. Eren começa a mostrar a sua personalidade dizendo que o irmão de Mikasa deveria ser um soldado, porque é isso também que ele quer ser. Então Eren, já com 9 anos, mostra que quer conhecer fora das muralhas. Ele não quer ficar ali preso dentro daquelas muralhas, ele quer encontrar a liberdade dele. E ele já diz em eliminar todos os titãs.
eliminar tudo aquilo que estiver fora das muralhas. Mikasa não foi sequestrada e não ativou seu instinto Ackerman, muito menos a sua força. Graças a isso, ela é apenas uma criança normal. E o Eren pergunta o que ela quer ser da vida, o que ela quer se tornar. Mikasa parece não ter uma resposta exata para isso. Então, algo chama a atenção deles. Um barulho no meio do mato. Mikasa naturalmente decide ir embora, afinal aquilo ali é perigoso. Mas Eren corre na direção do perigo e ela o acompanha. Chegando lá, aqui estão os sequestradores. Aqueles que iam invadir a casa dos Ackermans foram pegos por cães selvagens e eles estão completamente detonados. Então Mikasa pisa em um galho e isso chama a atenção dos cães. Eles começam a ir na direção deles e o Eren se prepara para lutar contra os cães. Então Mikasa, se sentindo pressionada, envia um tipo de onda cerebral. Afinal, esse é o seu mundo, o novo mundo que ela criou. E aqui, como o Ymir disse, tudo será da forma que ela quiser. Então os cães simplesmente se afastam e vão embora. Eren e Mikasa dão uma boa olhada nos homens. E aí está ele, o Homem de Touca, aquele mesmo que entraria na casa dos Ackermans. E em cima dele, para variar, uma borboleta, a mesma borboleta. Mikasa olha assustada. Afinal, alguns outros flashes de memória da sua vida passada passam em sua mente. Mikasa continua sem ativar os seus poderes. E Grisha decide guardar segredos sobre o ataque dos cachorros. Eles vão contar para as autoridades apenas sobre o que foi encontrado. E assim eles partem, ainda de dia, mudando completamente assim os acontecimentos da sequência. Já que nesse dia, Eren salvaria Mikasa. Mas ele não salvou. Ao contrário disso, os dias se passaram e Grisha e Eren passaram a ir várias vezes na casa dos Ackerman. Eles os visitavam a cada 5 dias. E logicamente, Mikasa gostava muito disso. Eren e Mikasa nunca mais entraram na floresta, mas eles estavam sempre brincando e trabalhando na horta juntos. E Mikasa já mostrava várias vezes que gostava bastante do Eren. Ela até usou seus dons de costura para fazer um bonequinho em miniatura do Eren. Esse bonequinho estava vestido com as roupas da tropa de exploração e com a expressão carrancuda do Eren. Entre as suas conversas, Eren sempre dizia que Armin era muito inteligente e que falava do mundo lá fora e das suas maravilhas. E Eren e Mikasa estavam se tornando cada vez mais próximos. Entre as suas conversas, muitas vezes inocentes, eles falavam sobre liberdade, mas dá pra ver como realmente eles só têm 9 anos. E por mais que eles passassem muito tempo juntos, o Eren só falava no seu interesse de ir pro mundo lá fora. Entre um diálogo de como se fazem os bebês, o Eren explica pra Mikasa que é um grande pássaro que traz o bebê nas costas, mostrando assim que eles realmente ainda têm a sua inocência intacta. Talvez não fosse daquele jeito, mas se houvesse outra maneira, provavelmente o Armin saberia como fazer bebês. E novamente ele volta para o assunto do mundo lá fora, mostrando assim que independente da realidade, o Eren daria um jeito de sair dali, e que esse também era o seu sonho. Mais algum tempo se passou, e o Eren chegou na cabana de Mikasa completamente arrebentado, dizendo que tinha entrado em várias brigas, porque as pessoas de dentro das muralhas não aceitavam nas fantasias de ir para o mundo lá fora, e achavam isso uma grande loucura. O Eren nunca deixa de pensar no mundo lá fora, na sua grandeza e nas suas riquezas, e todas as coisas maravilhosas que poderiam ser vistas lá. Eren também diz que as pessoas não vão lá fora porque eles são covardes, e que as pessoas estão acomodadas dentro das muralhas, o que pode ser um grande perigo. Dentro de Parades, existem algumas pessoas fanáticas em uma religião que acreditam que as muralhas são os próprios deuses. E quem sonha com o mundo lá fora é considerado herege. Esse é um dos vários motivos por Eren estar sempre entrando em confusão, em brigas e apanhando, ficando todo machucado. Ele também mostra o seu desejo de entrar na tropa de exploração. E isso deixa Mikasa insegura. Afinal, ela só queria ficar com ele. Mas ele quer correr desesperadamente na direção do perigo. Quando Mikasa viu que não poderia impedi-lo, ela decidiu ficar ao lado dele. Ou seja, se Eren entrasse na tropa de exploração, ela também entraria. Muitos dias se passaram e Eren não foi mais visitar Mikasa. O seu pai ia sozinho e ela decidiu ir até Shiganshina para visitá-lo. Seus pais pediram para ela entregar alguma coisa para o Dr. Yeager. Ela estava levando provavelmente algum pagamento para o Grisha e ela aproveitaria para ver o Eren. Quando o barco dela chegou, ela rapidamente encontrou com o Eren. E logo os sinos tocaram. Era a tropa de exploração entrando pelas muralhas novamente do mundo lá fora. Se você se lembrar bem dos episódios de Attack on Titan, eles viveram esse mesmo momento, mas Mikasa estava vivendo na casa do Eren, e ela tinha despertado seus poderes Ackerman. Aqui nós vamos ver a diferença da Mikasa como uma pessoa normal. Chegando lá, eles veem uma cena muito semelhante, a derrota total. Aqueles que voltaram todos flagelados da missão. A mulher procurando pelo seu filho foi exatamente igual à mesma cena. Para ela, foi entregue apenas uma mão.
Eren e Mikasa viram o verdadeiro sofrimento da tropa de exploração. E isso os deixou meio abatidos. Mesmo assim, o Eren não mudou sua ideia de entrar para a tropa de exploração. A personalidade de Mikasa é um pouco mais dócil nessa versão. E aqui acontece aquela cena, quando o Eren escuta o pessoal zombando da tropa de exploração. Ele acerta o homem, e da última vez, quem o salvou da grande surra foi Mikasa com a sua força Ackerman. Dessa vez, ela não tem nenhuma força. E tudo que ela pode fazer é ficar olhando enquanto o Eren é espancado pelos homens. E rapidamente ele toma uma boa surra, a ponto dele ficar inconsciente na cama. O Eren apanhou demais, e quando ele acordou, Mikasa já havia feito mais um bonequinho. Agora tinham 2 Erens, um com a roupa da tropa de exploração e outro com roupas normais. Naturalmente Mikasa trabalhava, afinal não é nada fácil morar no campo. Ela ajudava seu pai com os galhos de lenha, limpava e cuidava da horta. E assim o tempo foi se passando. E o Grisha continuava voltando para a casa deles, sozinho, sem o Eren. Isso deixava Mikasa triste, porque ela queria encontrar o Eren de qualquer forma. Então veio a pior notícia. A mãe de Mikasa teria sérias complicações na sua gravidez, e ela deveria ir para o mais perto possível da casa do Grisha, para ele se assegurar de que ele poderia fazer algo. Mikasa se sente culpada por isso, e vai rapidamente abraçar a sua mãe. Dá para notar aqui que a Mikasa criança tem noção de que tudo o que está acontecendo é por sua própria vontade. E ela pede desculpas. Ela pede desculpas à sua mãe por isso estar acontecendo. Naturalmente, sua mãe não entende nada. Sendo assim, Mikasa pergunta pro Eren por que ele deixou de ir na casa dela. E essa pergunta foi feita na segunda vez que Mikasa foi visitar o Eren, já que na primeira vez, a tropa de exploração estava entrando pelas muralhas. Aqui, o Eren estava contando para ela que a tropa de exploração foi desfeita e que as muralhas foram seladas. Afinal, eles não conseguiram obter o resultado desejado, e ninguém pode sair nem entrar das muralhas, nunca mais. Sendo assim, Eren e Armin montaram um plano. Até aqui, Mikasa estava feliz. Afinal, o Eren estaria seguro dentro das muralhas e poderia ficar com ela. Mas o Eren diz que ele e Armin estão construindo um balão de ar quente, um balão que vai voar e vai levá-los para fora das muralhas. Logicamente, 2 crianças de 9 anos fora das muralhas não teriam nenhuma chance de sobrevivência, mas mesmo assim, eles estavam loucos para fazer isso. Mikasa, vendo que não poderia impedi-lo, decide ir junto. E o Eren, achando que ela também queria a liberdade de fora das muralhas, aceita. Na verdade, tudo que ela queria era ficar com ele. E o Eren aqui enrola o seu cachecol em Mikasa. Isso não aconteceu quando ele a salvou dos sequestradores nessa realidade. E sim, quando ela decidiu ir no balão junto com ele. Então Eren explica quando será a partida, que eles vão partir daqui 3 dias e que o sino vai bater 3 vezes. Ela deve chegar nessa hora e devolver o cachecol para ele. Quando o dia finalmente chegou, está acontecendo uma grande festa. As pessoas estão todas felizes porque o portão está selado. Acabaram os custos dispendiosos com impostos que mandavam as pessoas para fora das muralhas. E basicamente todo o povo ali em Shiganshina está comemorando. Mikasa está atrasada e ela está correndo desesperadamente para conseguir chegar no horário certo. O sino já está tocando. E ela, ao correr, é interrompida por um homem. Galera, e é aqui que a gente tem que desvendar quem é esse homem. Esse homem que usa uma máscara de espelho. Ele tem uma voz masculina, mas muito em breve ele vai ter a mesma voz da borboleta. Sendo que ele fala com a voz da borboleta, dá para também teorizar que ele é Ymir. E as coisas que esse homem vai falar realmente são impactantes. Primeiro, ele diz que vai hipnotizar Mikasa. Na verdade, ele está atrapalhando ela, para que ela nunca consiga chegar no Eren a tempo. E quando ela olha na sua máscara, ela se vê, já que a sua máscara é um espelho. Mikasa ainda não despertou seu sentido Ackerman e não tem poderes nem força o suficiente. Ela não consegue se livrar desse homem. Se ela já tivesse despertado seus poderes, ela era muito mais forte que um humano normal e poderia facilmente sair dali. Então, o Homem dos Espelhos começa o seu show e entrega para Mikasa uma adaga, porque essa é parte do seu show. As pessoas não estão dando muita atenção para o que está acontecendo no palco. O festival continua. E por mais que Mikasa grite por ajuda, ninguém dá a menor atenção. Mikasa entende que o Homem do Espelho sabe sobre o Eren. E aqui ele diz que não é ninguém e também é todo mundo. Fica cada vez mais claro que essa é uma manifestação de Ymir. Então, ao entregar um de seus punhais, ele começa a provocar Mikasa. Ele diz que Mikasa foi até esse mundo porque ela desejava, mas ela mesma já se perdeu. Ele diz que Mikasa é incapaz de aceitar a morte do Eren e que ela criou esse mundo apenas para se perder. Mikasa ouve essas palavras e se dá conta do que está acontecendo. Aqui, Ymir diz para ela que não importa que mundo que ela crie, ela nunca poderá impedir que o Eren perca a sua vida.
Então, novamente, Mikasa se vê no rosto do Homem do Espelho. E aí então que algo acontece. Mikasa se vê em uma situação impossível, onde ela está atrasada, ela precisa partir, ela precisa ir até o Eren, caso contrário, algo vai acontecer com ela. E o Homem do Espelho adverte que ela precisa ser muito forte para voltar para o seu mundo e enfrentar a morte do Eren. É aí então que ela começa a ficar nervosa. Mikasa se pergunta por que ele está atrapalhando, e os seus sentimentos começam a sair à flor da pele. É aí que acontece. Mikasa sofre aquele mesmo padrão de quando ela despertou o seu sentido Ackerman. E aqui, ela vai despertar, se tornando muito mais forte do que uma pessoa normal. Então, ela aperta a faca quebrando o seu cabo, mostrando assim que a sua força aumentou bastante. Vários raios passam por todo o seu corpo, ativando definitivamente o seu instinto Ackerman. E ela golpeia aquele homem, deixando as pessoas que estavam assistindo apavoradas. Ela tinha acertado o Homem do Espelho, mas isso fazia parte do seu show. Na verdade, o Homem do Espelho só queria despertar o seu sentido Ackerman, e ele mostrou que tudo aquilo era um truque. Mikasa, ao ver que ele havia encerrado o seu show, sai correndo rapidamente dali. Ela quer tentar chegar a tempo, mas Armin e Eren já partiram. E aqui a gente tem a icônica cena de Mikasa e Armin nessa árvore, na mesma árvore em que Mikasa acordou o Eren do seu longo sono, a mesma árvore que serviu de túmulo para o Eren. Na mesma cena do Armin, agachado, chorando, contando para Mikasa o que aconteceu. Ele praticamente não tem palavras para descrever tudo aquilo. Afinal, nesse experimento, ele é o único sobrevivente. Ele confirma se aquela menina era a Mikasa, afinal aqui, nessa realidade, Armin e Mikasa ainda não se conhecem. E ela pergunta onde está o Eren. Armin sobreviveu e pede desculpas dizendo que a culpa é dele, mas que o balão de ar quente subiu. Os controles não funcionaram e por essa poça de água no chão, a gente vê o reflexo da Mikasa. Atrás dela, a borboleta azul passando novamente. Armin conta que o balão bateu contra as muralhas e que o Eren não sobreviveu. Sendo assim, Mikasa se dá conta do que está acontecendo. E dentro do seu olho, a gente vê o primeiro episódio de Attack on Titan, um reflexo dentro do olho da Mikasa, dela acordando o Eren. Então vários flashes de memórias começam a se passar dentro do olho de Mikasa. Entre eles, até mesmo os acontecimentos da tropa de exploração. Desde quando eles se alistaram, até quando de fato eles foram para a tropa de exploração. Muitas memórias se passaram ali. E Mikasa desperta, novamente, diante do Roman. Agora a borboleta não está mais ali. O mundo que ela criou foi um fracasso. Ela não conseguiu salvar o Eren. Esse aqui é exatamente o momento que Mikasa tinha desistido da sua própria vida e iria se entregar para um titã puro. Ela se levantou, desistindo da ideia de se entregar. Porém, o titã puro estava muito próximo. Mikasa estava sem gás e desarmada. Então algo teria que salvá-la. E esse algo é exatamente o titã do Eren, que apareceu pela primeira vez salvando Mikasa. E ali, ela com a sua lâmina quebrada e sem poder fazer nada, acaba sendo salva pelo Eren, que derrotou todos os titãs que estavam ameaçando a cidade nesse dia. Agora nós voltamos para o topo das muralhas, que são exatamente as cenas da abertura final parte 2. Ela continua olhando o Eren de costas. A borboleta já passou, e ela diz que o Eren jamais vai parar de avançar, e que ninguém poderá pará-lo. Mikasa explica que ela jamais quer deixar de estar ao lado do Eren, não importa o que aconteça. Afinal, esse é o seu sonho. Então ela chama o Eren. E aqui começa a ending do episódio, que também é muito interessante e tem algumas mensagens que a gente pode interpretar. Na ending desse episódio, que é única somente para esse episódio, aparecem alguns planetas e constelações. Quando a gente desce um pouco pelos planetas, a gente cai em uma água densa, onde tem o punhal. Esse punhal foi usado pelo Eren para salvar Mikasa. Então a gente vê algumas árvores e a Mikasa criança correndo com 9 anos. Ela já está com o cachecol. E à volta dela, há centenas de facas e punhais cravados no chão. À medida que ela vai caminhando e passando por eles, ela pega um. E com ele, o seu cachecol se abre, soltando dela completamente. Ela fica com uma aparência um pouco mais velha. E essa é a simbologia de que Mikasa vai acabar com Eren. Com esse punhal nas mãos, ela representa o seu ataque final contra Eren Yeager. A abertura se encerra mostrando pássaros. Pássaros da raça Yeager, exatamente como aqueles que bicaram o cachecol de Mikasa. E ela olha os pássaros indo na direção do horizonte, desaparecendo no ar. Depois,
ela vê o Eren criança, se tornando adulto e indo na sua direção. Com sua forte dor de cabeça, que foi revelado pra gente nos momentos finais, que era Ymir olhando pelos seus olhos e analisando toda a sua vida, Mikasa vai na direção do Eren. Mas ele não está lá mais. Era apenas uma visão. Então voltamos a ver planetas. E o episódio mais incrível de todo o Attack on Titan acaba. Eu creio que o Isayama tenha colocado toda a simbologia que ele conseguiu aqui. Se você gosta dessas curiosidades insanas de Attack on Titan e outros animes, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.